Oi, boa tarde. Meu nome é Luiz Henrique e meu parceiro de grupo aqui é o Luiz Felipe. A gente vai apresentar o método de Monte Carlo aplicado à comunicação. Primeiro, a gente vai começar com que é o método de Monte Carlo, né? O método de Monte Carlo é basicamente uma técnica computacional que você pega um bando de amostra aleatória e repete esse experimento várias vezes para estimar resultados incertos. E normalmente ele é usado em sistemas complexos porque o poder computacional poder computacional para calcular sistemas complexos ou é muito grande ou é literalmente impossível calcular de maneira analítica, né? Então a gente recorre ao Monte Carlo como meio que uma força bruta assim para resolver esse tipo de problema. Aí aplicação em comunicação, isso vai para toda a engenharia, né? Mas em comunicação a gente isso que eu vou falar agora vale para toda a engenharia, mas também vale para comunicação, né? Que é todos os componentes eletrônicos eles têm tolerância. Então, é, se você juntar essas tolerâncias, ele pode causar um efeito negativo. O que que isso significa? A gente pode modelar os efeitos negativos dessas tolerâncias de maneira bem confiável por meio do Monte Carlo. Por exemplo, se eu tenho os componentes, se eu vou montar uma cafeteira, alguma coisa assim. E eu uso vários componentes. Qual a probabilidade de, usando componentes com 10% de tolerância, da minha cafeteira falhar, por exemplo? Aí dá pra fazer a simulação por meio de Monte Carlo e ver que, sei lá, 0,5% das minhas cafeteiras falham. Aí isso é aceitável ou não, né? Então, aí, isso é muito usado para isso, principalmente, mas pode ser usado para outras coisas, né? Como, por exemplo, coisas que são impossíveis de calcular analiticamente. Aí nesse trabalho a gente vai mostrar essas aplicações e vai comparar valores teóricos com os valores simulados do Monte Carlo, né? O método de Monte Carlo ele surgiu em 1946. A história é um pouco até curiosa, né? É famosa por ter esses dois carinhas aí, né? O Stanley Ulam e o John von Neumann. Basicamente ele estava doente jogando um jogo de paciência, né? Então ele começou a pensar durante né, essa mal-estar dele, né? Ele começou a pensar nas chances de ganhar o jogo. Né? Então ele começou a fazer isso inicialmente de forma combinatória, então matematicamente, mas percebeu que isso seria extremamente trabalhoso. Então ele teve uma ideia mais prática, né? Repetir o jogo diversas vezes e contar quantas vezes ele vencia. É, Como isso também seria impossível de fazer manualmente, ele discutiu esse problema com um cientista muito famoso, né, o matemático, John von Neumann, e daí nasceu o nome método de Monte Carlo. Né? Ele faz uma referência ao cassino onde o Ulan ele costumava jogar, o tio dele, na verdade, costumava jogar. E no contexto das comunicações, né, a simulação de Monte Carlo ela é muito usada para avaliar desempenho de sistemas com muita presença de ruído. Então, a ideia da gente né, é gerar diversas repetições de processos aleatórios, por exemplo, com bits transmitidos com ruído e ruído gaussiano branco, e aí a gente tenta ficar observando o comportamento médio desse sistema. Né? Então a gente usa principalmente a lei dos grandes números para isso, né? Então a gente pega essa média empírica e verifica se ela converge para um valor real, conforme a gente aumenta o número de amostras, e pelo teorema central do limite, né? Verifica se o erro da estimativa ele começa a diminuir proporcionalmente para 1 dividido pela raiz de n. Né? E dessa forma a gente consegue montar intervalos de confiança adequados, né? Por exemplo, estimar a taxa de erro de bits. E estudos, né? A gente tem estudos mais recentes, por exemplo, em 2021, a gente teve um estudo de Elliott, que eles mostram que a taxa de erro bit dado por simulações ali de, de modulações BPSK, ele bate muito bem com a taxa de erro de bits teórico. Né? Então isso confirma que a abordagem baseada em método de Monte Carlo, né, para validar esse tipo de processo, ele é bastante confiável, né, se feito da maneira correta. Mas, vamos passar alguns conceitos básicos né, de estatística inferencial. Então, antes de começar a falar sobre o método Monte Carlo, é importante a gente entender esses conceitos mais básicos né, da estatística inferencial. Se você olhar para a imagem, tem aí a imagem azul, ela ajuda bastante a gente visualizar isso. Né? Do lado esquerdo a gente tem a população, que ela é o conjunto completo dos dados, né? O conjunto universo que a gente gostaria de analisar. E do lado esquerdo a gente tem a população, né? Que basicamente é uma amostra do conjunto completo. Né? E como normalmente a gente não consegue observá-lo todo, a gente faz essa amostragem, né? Então a gente pega esse grupo menor ao lado direito para fazer a descrição né, desse conjunto. Né? Então a estatística descritiva ela vai trabalhar só com essa amostra. Né? Então ela vai descrever o que ela contém, mas o que é mais importante ali, o que mais é interessante ali, é a estatística inferencial, né? Então ela é representada ali, né, pela seta voltando para a população. Então, assim, ela pega os dados de cada amostra e tenta generalizar para o todo, né? Então a gente tira conclusões a partir dessa análise e que vão tipo além, né, do que foi observado.
E para isso funcionar, né, a nossa amostra ela tem que ser representativa de certa forma. Então, a confiabilidade dessas inferências ela depende principalmente de dois fatores principais, que é o tamanho da amostra e a variância dos dados em relação à média. Então, quanto maior a variância, mais observações a gente vai precisar, a gente precisa para manter uma precisão boa. Né? Então, esse raciocínio é o mesmo que a gente vai, semelhante, né, o que a gente vai aplicar para a média multiscala. Né? Então, a gente vai usar muitas amostras aleatórias para estimar valores que representam um comportamento real e de forma estatisticamente mais confiável, né? Pode-se dizer assim. Bom, partindo agora para outros conceitos básicos, né, a gente vai falar também da lei dos grandes números, que ela vai ser um dos pilares do método de Monte Carlo. Né? Então, para a gente entender isso de forma mais intuitiva, a gente pode olhar para esse gráfico aí que aparece no slide. Né? O gráfico ele mostra o que acontece quando a gente joga uma moeda várias vezes. Né? Então, no início, com poucas jogadas, a porcentagem de caras ela varia muito. Né? Então, pode dar 20, pode dar 80, 60, ou qualquer outro número. E isso aparece naquela parte inicial do gráfico, né, onde tem a linha azul, onde mostra uma oscilação um pouco maior. Né? Então, conforme o número de jogadas aumenta, a porcentagem de caras ela começa a se estabilizar. Ela fica ali em torno de 50%, que é o valor esperado para uma moeda que a gente chama de justa, né? Uma moeda que não está viciada. Então, a linha azul ela começa a oscilar cada vez menos e ela começa a se aproximar, né, da linha pontilhada vermelha ali, que ela vai marcar o valor teórico. Né? Então, esse comportamento que a gente está vendo na prática é exatamente o que a lei dos grandes números ela diz. Né? Então, resumidamente, né, se você repete um experimento aleatório muitas vezes, a média dos resultados ele sempre tende a se aproximar do valor esperado. Né? Ou de forma mais simples, né, quanto mais dados você coleta, mais a média da sua amostra ela se parece com a média real da população. Então, no caso da moeda, o valor esperado é 50%. Né? Então, a moeda, à medida que você repete o número de jogadas, a fração de caras ela começa a convergir para esse valor. Né? Isso não vale só para moedas, vale para qualquer processo aleatório. Bom, a gente tem, né, a lei dos grandes números, né, ela pode ser apresentada também de outras formas. Né? A gente tem a lei fraca, que ela vai dizer que a média amostral ela converge em probabilidade para o valor esperado, ou seja, a chance dessa média ficar longe do valor real vai ficando cada vez menor quando o número de amostras ela cresce. Né? E a lei forte vai um pouco além, né? Ela diz que essa média ela converge quase exatamente para o valor esperado, então isso significa que a probabilidade é 1. E se você continua aumentando, né, o número de observações, a média ela vai realmente, né, bater com o valor esperado. Né? E por que, né, de forma isso é importante para o nosso trabalho, né, para a nossa análise, né? O método de Monte Carlo ele depende disso. Né? Quando a gente vai repetir o experimento diversas vezes, né, para, por exemplo, calcular a taxa de erro de pitch, tirar ruído, simular filtros, a média dos resultados ela vai se aproximando do comportamento real do sistema. Né? Então, graças a isso, graças a essa a lei dos grandes números, a gente mostra que o método de Carlo ele pode funcionar para a gente. Né? Níveis de confiança e intervalo. Né? Nesse slide, estamos falando sobre os níveis de confiança e intervalo de confiança. Né? O que o gráfico ele mostra é que quanto maior o nível de confiança, mais largo será o nosso intervalo. Então, por exemplo, se a gente tem um intervalo de 80% de confiança, ele vai ser mais estreito e também mais arriscado, porque há maior chance de não conter o valor verdadeiro. Já o intervalo de 95% de confiança ele é mais largo, mais seguro, e a gente tem mais certeza que o valor verdadeiro vai estar ali dentro desse intervalo. Então, usar o intervalo de confiança ele é mais confiável para a gente do que representar o sinal, né, por um único valor, porque ele vai mostrar a variação possível dentro desse valor, né, no caso. Falando um pouco agora, passando aqui para o próximo slide sobre regra empírica, né, a gente o que a regra empírica ela se aplica ali às questões de distribuição normal, né? Mais relacionada a isso. Então, ela vai dizer pra gente que 68% dos dados estão dentro de um desvio padrão da média. Os 95% de dois desvios padrão e 99,7% dentro de três desvios padrões. Então, isso vai ser útil para a gente entender rapidamente a dispersão dos dados, né? E também relacionar com o intervalo de confiança. Então, quanto mais desvios padrões a gente cobre, maior vai ser a confiança que o valor verdadeiro ele vai estar dentro desse intervalo. Aí, começando com as simulações, né? Aqui, primeiro, a gente vai começar com o filtro LC, no caso ideal. Aí, eu coloquei aqui um indutor de 1 mH e um capacitor de 100 nanofarad. E a gente pode ver pelo software, ele tem Spice aqui, que a frequência de corte vai ser 15,9 kHz por meio dessa fórmula aqui. Isso é no caso ideal, né? Aí, aqui na simulação de pior cenário, a gente pode ver que no pior cenário possível ele cai para 14,5 kHz. E no pior cenário para baixo, ele cai para 14,5 kHz. E no pior caso possível para cima, ele cai em aproximadamente 17,75 kHz, que é muito ruim, né, se for considerar o filtro. Aí aqui é a simulação de Monte Carlo com 200 iterações e 10% de tolerância. Aí a gente pode ver que ele tem uma amostra aqui em 14,45 kHz e uma amostra mais ou menos ali no 17,75, que foi o que eu tinha, que são os piores casos. Mas a gente pode ver que a maioria está concentrada mais ou menos aqui no meio
só que a gente pode ver que tem muitas fora de um range ideal, né? E como aí a gente pode. E se isso aí estiver muito ruim para sua empresa, por exemplo, se você quiser um filtro muito preciso, aí a gente pode diminuir a tolerância para 5% e a gente vê que aí o filtro fica realmente muito melhor, que a maioria das vezes ele fica bem concentrado aqui no, em volta do 15,9%, muito mais do que no 15,9%, ó, 15,9 kHz, muito mais do que no, na simulação com 10% de tolerância. Aí aqui eu coloquei num gráfico em Python, né, para ficar mais fácil de ver do que na frequência de corte, como fica a distribuição do Monte Carlo com 200 iterações. A gente pode ver que ele começa a ter uma curva semelhante à curva normal, né, a curva gaussiana, só que ainda não é exatamente a curva gaussiana. O que isso significa é que o resultado ainda não está tão preciso quanto deveria ser. Aí aqui, se a gente for simular com 1000 iterações, aí ele fica muito mais parecido com uma curva gaussiana, realmente. Então, é, nessa parte, né, a gente agora está tentando adequar, né, o número de iterações necessárias usando o método de Monte Carlo, né? Então, eu desenvolvi um script Python, né, para fazer essa análise baseada no que a NVIDIA tinha feito até então. E nesse gráfico a gente mostra, né, a convergência, né? Então, o código ele estava gerando valores aleatórios, né, de indutância e capacitância dentro daquele intervalo de 10%. E aí a gente calcula a frequência de corte do filtro LC, né? Então a gente repete isso para vários tamanhos de N, né? E a gente define um passo de 10 até 5.000, né? Esse intervalo seria as nossas quantidades de interações, como você pode ver no gráfico. E para cada N eu calculo a média das frequências simuladas dentro do intervalo de 95%, que aparece nessa parte azul do gráfico. E aí, conforme o N, como você pode ver, o N pequeno, a média ela sempre oscila bastante no intervalo, um intervalo ali curto, né? Entre 15.000, né? 15.000 e 16.000 Hz. Uh, e aí, como a gente tem uma média que oscila bastante, esse intervalo, se você vê, ele é bem maior bem maior, né? Que os outros valores ali na convergência. A partir de 1.000 interações, né? A partir de aproximadamente 1.000 interações, como dá pra ver, a curva ela se estabiliza e o intervalo ele fica um pouco mais estreito, indicando que a estimativa ela tá já estatisticamente mais confiável. E se eu aumento o número de N maior que 5.000 interações, o resultado ele melhora um pouco, mas o ganho é pequeno, né, em relação ao tempo de simulação, né? Então, a gente ali define a gente quebra ali em N igual a 1.000 como um bom valor, né, para calcular, né, o melhor valor de iterações necessárias, né, para calcular a frequência de corte do filtro. Aqui voltando pro, pro resultado com Monte Carlo com 1000 interações e 10% de tolerância, a gente pode ver que ele está espalhado basicamente por todo o espectro dos possíveis, né? Dos piores casos cenários, né? Do pior cenário possível, que é aqui entre mais ou menos em 14,4 kHz e aqui em 17,7 kHz, né? É, a gente pode ver que ele tem um espalhamento bem constante, assim, mas ainda assim dá pra ver que ele tá mais centrado mais ou menos aqui, assim, né? É, mas ainda assim é bem longe do 15,9. Aqui, por exemplo, estaria em 15 kHz e aqui 15,7, sei lá, alguma coisa assim. Então seria mais ou menos uma variação de 900 Hz, né? Que é muita coisa para um filtro. Se for pegar aplicações que demandam um filtro de maior qualidade, né? Aí aqui seria um Monte Carlo com 5% de tolerância. Aí a gente já pode ver que diminui bastante o espectro, que é o espectro que está dentro, e com as frequências bem concentradas aqui no centro, né? Do, do 15,9 kHz aqui, né? Mas mesmo assim ainda tem algumas frequências escapando, né? Aqui. Aí aqui seria a modulação, e o modulador e o demodulador do DSBFC. A modulação seria feita por esses quatro componentes. Aí a gente fez e o diodo, né? Mas o diodo não foi feita a variação dele. Aí aqui é o gráfico da modulação e no demodulação no caso ideal, né? Aqui a gente pode ver que o sinal foi preservado. Esse aqui, o verde seria o sinal original e o azul seria o sinal demodulado, né? A gente pode ver que a mensagem foi preservada porque ele tem a mesma forma de onda, só que ela está muito menos, com um pico muito menor, né? Então perdeu potência. Que no pior cenário possível, a gente pode ver que ele tá bem parecido aqui com
Obviamente ele tá parecido com essa curva aqui. Aí aqui é só só o demodulador, né? Aí aqui são 2 elevado a 4, porque são 4 componentes aqui. Então o pior cenário possível são 2 elevado a 4 simulações. Aí aqui é o pior cenário possível de cada um dos componentes e todos juntos, né, basicamente. A gente pode ver que mesmo nesse caso aqui, mesmo sendo o pior cenário possível, ele não é tão ruim igual no filtro LC, né? Que não modifica tanto a, a potência do sinal, assim. Aqui seria a simulação de Monte Carlo, que a gente pode ver que, diferentemente do pior cenário possível, que todos aqui estão abaixo de 20, eu vou pegar essa margem aqui, inicial, né? Todos aqui estão abaixo de 28 dB. Aqui eles já chegam até 25 dB, mais ou menos 25 dB. E aqui a potência de pico continua parecida, né? Agora para a parte de modulação de BPSK. O que é BPSK? É Binary Shift, Binary Phase Shift Keying. O que basicamente é isso? É chaveamento por deslocamento de fase binário. Então, nessa etapa a gente modelou um sistema de comunicação digital utilizando o Python, e o sistema utiliza a modulação BPSK, que ela é transmitida através de um canal ruidoso, com ruído gaussiano adicionado, que é o AWGN, e o processo consiste em 4 etapas, basicamente. Ele gera 100 mil bits aleatórios e modula eles, adiciona ruído, calculado com base na relação sinal-ruído, na relação sinal-ruído, e finalmente a gente demodula para contar quantos erros foram obtidos. A gente escolheu 100 mil para garantir a taxa de que o para garantir que o cálculo da taxa de erro de bit fosse estatisticamente confiável. Isso foi baseado em alguns estudos que a gente pegou e está lá no nosso papel. Aí aqui a gente tem o resultado a visualização gráfica, né, do resultado que a gente obteve. É, Aí a gente pode ver que o gráfico ele mostra a taxa de erro de bit no eixo vertical, aqui, na escala logarítmica, contra a taxa de sinal ruído no eixo horizontal. A gente testou os valores de SNR desde 0 até 8 dB, e o comportamento observado segue como esperado. Quanto maior a relação de sinal-ruído, menor a taxa de erro, que quer dizer que tem mais sinal para menos ruído, né? Por exemplo, em 8 dB, o erro cai drasticamente. Ele chega mais ou menos a 10 a menos 4, o que demonstra a eficiência da detecção coerente conforme o ruído diminui. Aí aqui a gente validou a nossa simulação com o valor teórico, né? Aí aqui a gente pode ver que todos os valores simulados foram muito próximos com o valor teórico. Essa aqui é a quantidade de erros que foi apresentada no simulado, né? Então a gente pode ver que isso aqui equivale a 7,976, só que aqui é vezes 10 elevado a menos 2, e aqui seria 7,8. Então aqui em vez de 7.976 erros, seria 7.865 erros mais ou menos em média, né? E aqui é a mesma coisa, em vez de 3.692, seria 3.751, né? Aqui em vez de 1.248 seria 1.250. Então o nosso modelo foi um pouquinho melhor, mas não é melhor, né? É que na estatística ele foi. A gente teve meio que sorte, né? Aí aqui 243 e seria 239, né? Muito próximo, 4 erros diferentes. E aqui foi o que deu um pouco mais de discrepância, que deu 22 erros e aqui seria 19, né, erros. Isso acontece, essa discrepância um pouquinho maior, porque quando o número é muito pequeno, se, por exemplo, a gente tiver só um erro na teórica, né? A chance da gente, por acaso, fazer uma simulação que tenha 3 erros é muito mais discrepante do que uma chance que tenha 244, por exemplo, né? Mas aqui a gente pode ver que o, aqui é a simulação de Monte Carlo, né? O azul, a bolinha azul, e que o teórico seria a curva em vermelho, né? Todos eram muito em cima da curva, incluindo esse aqui. Só que aí a gente vê que realmente pelo intervalo de confiança estão todos completamente dentro da curva, né? E é basicamente isso a apresentação.